Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu venho trazer a videoaula desse kit de toalha maravilhoso, aonde eu vou estar ensinando vocês a fazer a toalha de rosto e através dela vocês vão conseguir fazer a de banho e a de lavabo também. Esse jogo de banheiro, ele é inspirado no tapete Andressa Boni. Deixei ele aqui para vocês poderem ver. A minha cliente pediu que eu fizesse o joguinho de banheiro e também fizesse, né, as toalhas para combinar. Então eu vou estar passando para vocês todos os detalhes. Olha que lindo, gente. Super combinando com o tapete e eu espero que vocês gostem. Bom, pessoal, para confeccionar o nosso jogo de toalha, você vai precisar de 3 toalhas. No caso aqui, a toalha de banho, a de rosto e a de lavabo, tá? Você consegue encontrar o kit no Mercado Livre, no São José Armarinho, na Shopee, qualquer lugar você vai achar. A marca da toalha é a toalha Artesanale Deller. Você vai achar ela para pintura, ou para bordado, ou ela lisa, qualquer uma dessas vai servir, porque o barrado a gente trabalha em cima dele, então ele não fica visível, tá? Essa, por exemplo, ela é de bordado, tá bom? Então fica a critério de vocês. Para fazer os barrados, eu utilizei aqui fio Charme e fio Anne. E já vou estar passando para vocês todas as numerações. Aqui no barrado, eu tentei utilizar as mesmas cores utilizadas no tapete, tá? Porque a cliente queria compor um jogo, então eu fui atrás das mesmas numerações, as mesmas tonalidades, tá bom? Então, caso você for querer fazer o tapete, que eu já vou falar sobre ele com vocês, vocês vão poder utilizar a mesma cartela de cores, tá? Então, vamos lá. A base do nosso barrado, né, é mais a tonalidade branca e as cores azul. Então, o branco do Charme eu utilizei o 8001. E depois tem outra cor que é a que mais é utilizada, é o Anil Profundo, na cor 2856. Ele é um azul, tá? Bem escuro. Vamos utilizar aqui o Charme 2829, que é o azul bique. Vamos utilizar o turquesa, que é a cor 2193, e também tem o cinza. Esse aqui eu não comprei porque eu já tinha em casa, é a cor 8336, tá? E também vamos utilizar para fazer todo o acabamento da parte mesclada o fio Anne. Eu estou utilizando o fio Anne porque não tem na cartela do Charme essa tonalidade, que é o 9113, o cascata. E ele também vai lá no tapete, só que é o Barroco Prêmio, tá bom? Então, gente, a gente vai utilizar o fio Charme, você pode utilizar o fio Anne, fazer ele todo no fio Anne também, que dá super certo. Vanessa, o que vai no barrado e o que vai nas flores? A única coisa que não vai no barrado, né, a única cor, é esse daqui, que ele é utilizado apenas para fazer as florzinhas. O resto, a gente utiliza tudo no barrado, tá? E também vai ser utilizado a cor verde, também no fio Charme. Para fazer as aplicações, eu utilizei aqui, ó, fio Anne e fio Charme, tá? E tem uma diferença entre o barrado da toalha de rosto e banho com o barrado do lavabo. A diferença é o tamanho das flores. Vocês vão observar que nas outras duas toalhas eu trabalhei a flor viciadas em crochê. Inclusive, o link vai estar aqui na descrição do vídeo. Eu trabalhei ela completa e duas pela metade. Da mesma forma, eu faço no tapete. E fiz essa aplicação na de banho e na de rosto. Já na de lavabo, eu trabalhei uma carreira, que é a primeira da flor viciada, nessas duas flores. Já as outras duas, eu trabalhei 2 carreiras somente. Não fiz as 3 como nas outras peças, para ficar mais delicado. Em cada barrado, eu utilizei 2, 4, 6, 8 folhinhas, mas você pode colocar a quantidade que você quiser, não precisa ser necessariamente, né, essa quantidade. Vamos utilizar agulha 2,5 e tesoura, tá? Peço que você tenha também aí uma cola de sua preferência para fazer arremate, porque cada carreirinha dessa é arrematada no final, ela não tem carreira pelo avesso e vocês podem ficar tranquila que seu trabalho vai ficar perfeito e reto, não vai ficar torto. Então, pessoal, a diferença para você trabalhar a de banho com a de rosto e a de lavabo, na aula nós vamos fazer a de rosto. E eu vou estar explicando certinho para vocês não se perder. Um exemplo, no barradinho de rosto, nós temos aqui, ó, 8 bico de acabamento, tá? 8 bico russo. Na toalha de banho, nós temos 11 bico russo.
E na toalha de lavabo, nós temos 5 bico russo. E a ordem de contagem é por isso, tá? Então, já anota, pega uma caneta e anota aí. Para fazer a toalha de banho, nós vamos fazer 139 correntinhas, já contando com aquela que a gente usa para virar. Que aí bate certinho essa contagem de bico de acabamento, aí vocês não quebram a cabeça. A toalha de rosto, nós vamos fazer a aula aqui, que dá no total de 102 correntinhas, e no lavabo dá no total de 63 correntinhas. Para o bico de acabamento dá certo, tá? Às vezes aqui na barra, termina com um pontinho de faltando, que nem aqui, ó, eu inicio com 2 pontos altos e eu consigo terminar na de banho. Já na de rosto, eu não consigo terminar com 2 pontos altos, eu termino somente com 1, mas isso é irrelevante, porque a gente faz o acabamento aqui e tá ok. O importante é que o bico de acabamento fique certo, beleza? Então, vocês não vão ter dúvida em relação a isso. Agora, sobre a tensão de ponto, tá? Fio que é para vestuário, por exemplo, Anne, são os fios que a gente utiliza para fazer os barrados de toalha. Eles são muito mais delicados e a tendência é eles aumentarem de tamanho, cederem, porque é um fio feito para vestuário, então ele estica, né, se alonga. Já o barbante, né, ou o barroco, ele nunca vai ceder, ele vai enrijecer após a lavagem, tá? Diferente dos fios mais delicados. Então, caso você for fazer e o seu barrado ficar um pouquinho assim, ó, um dedo para chegar no finalzinho da toalha que você vai medir, não precisa fazer adaptação em relação a isso, porque conforme você vai trabalhando, ele vai expandir, ele vai ceder, e se você fizer aumento, aí ele pode passar, e aí não tem correção, tá? Agora, já se ele ficar um dedo, até 2 dedos assim menor, quando você terminar, tem como você ajustar, né? Que é fazer a técnica de blocagem, passar o ferro, ele cede de tamanho, gente, cede mesmo, vai por mim. Então, não precisam ficar muito preocupada com isso, a não ser que fique faltando aqui, ó, pelo menos 3 dedos. Aí você pode aumentar, que seria no total de mais 12 correntinhas, tá? E isso você vai medir quando a gente começar aqui, ó, na primeira carreira, tá bom? Quer fazer maior, então, aumenta 12 correntinhas na primeira carreira. Quer fazer menor, diminua de 12 em 12 correntinhas. Perfeito? Gente, desculpa eu enrolar muito aqui no início, mas é que se eu não passar esse tipo de coisa, vai lotar de perguntas aqui no comentário. Então, é importante eu estar passando isso para vocês. Eu sei que a introdução fica longa, mas eu prefiro assim do que deixar vocês com dúvida. Beleza, então? Agora eu vou passar a última informação para você. Agora, pessoal, eu quero falar para vocês sobre esse modelo maravilhoso. Esse modelo vocês já devem ter conhecido, é um modelo Doçura, criação da Andressa Boni. Olha que maravilhoso. E bastante de vocês pedem videoaula, né? Porque eu reproduzo bastante e por incrível que pareça, eu só reproduzo nessa tonalidade. Então, agora, gente, eu queria falar para vocês, assim, que tem videoaula dele. A Andressa Boni, ela disponibilizou um curso aonde ela vende a aula desse trabalho. E não tem só desse trabalho, como tem dele mesmo, assim, só que mais elaborado, muito mais adaptado e bem lindo, gente, de verdade. Então, assim, eu vou deixar aqui na descrição do nosso vídeo o link do Instagram dela, para que vocês possam entrar em contato, caso vocês queiram fazer o jogo de banheiro. Eu já fiz esse jogo várias vezes e ele é sucesso, gente. Toda vez que eu posto, ele é vendido. Eu faço a olho, tá? Eu não pude, né? Na época eu venho fazendo bem antes dela fazer a aula, né? Vender a aula. Então eu não acho justo eu vir aqui reproduzir a toalha e não falar da onde que eu me inspirei, que foi desse trabalho lindo da Andressa Boni, tá bom? Então, eu espero que vocês gostem da aula, aproveitem, que possa fazer bastante vendas aí, porque a intenção, gente, não é só que eu faça, que eu venda, que eu tenha visualizações no YouTube, mas sim que vocês tenham resultado, que vocês vendam também, para entrar uma renda na vida de vocês, para que Deus possa estar abençoando, tá? Então é isso, bora para nossa aulinha, eu espero que vocês gostem, Deus abençoe. Vamos lá então, pessoal, iniciar o nosso barrado. Eu estou utilizando aqui a toalha de rosto da marca Deller. Ela tem 50 centímetros de largura e 80 centímetros de altura, no caso, né? Porque aí ela fica em pezinho
assim pra gente, a parte maior pra cima e a parte menor aqui embaixo. Nós vamos trabalhar nessa faixa aqui. Eu vou deixar ela aqui pra gente ir fazendo e tirando a medida. Inicialmente, eu vou acompanhar o desenho, as cores, né? A ordem do tapete. Então, a gente vai entrar com fio charme na cor 8336. Vamos fazer aqui o nozinho tradicional. Eu vou iniciar com 102 correntinhas, tá? Tenta não fazer muito apertadinho e nem muito frouxo. Trabalhei aqui as minhas 102 correntinhas. E vocês vão observar, ó, que dá aqui, gente, a medida exata da minha toalha. E agora, nós vamos voltar trabalhando carreira de pontos altos. E nisso, ela vai dar uma encolhida, tá? E você vai ver que vai ficar um pouquinho menor. Caso você, né, que tem um ponto mais justo que o meu, você vai precisar aumentar, né? Então, aqui no caso dessas 102, você vai ter que aumentar de 12 em 12, tá? Eu vou explicar para vocês pelo barradinho menor para vocês terem uma noção. Peguei aqui, ó, a de banho para ficar mais fácil para eu mostrar para vocês. Não tem nada colado aqui, tá? Então, assim, gente, essa contagem eu me baseio pelo bico, né? Porque aqui é ponto sobre ponto, não vai ter aumento nem nada. Mas a gente precisa de uma divisão legal aqui para poder bater até no final. Então, vocês vão observar que essa quantidade de ponto que eu trabalhei aqui, ela vai ficar menor um pouquinho que o meu barrado, ok? Só que, quando, você tá vendo, ó? Ela tem uma quantidade para eu trabalhar 8 bicos, mas tá vendo que ela acaba antes? Porque depois, conforme eu for trabalhando a carreira de ponto alto, vai ceder, ela vai se alongar, tá? Diferente do barbante que encolhe, já o fio charme, linhas mais finas, elas cedem, tá? Então, mesmo que ficou menorzinha, vai ceder depois. Só que você tem que atentar no seguinte, não pode ficar tão menor também. Por isso que eu falo que se vocês têm um ponto mais justo que o meu, pode ser que realmente vai ficar muito pequeno. Então, a dica que eu vou dar para vocês aqui, vocês podem seguir em todos os trabalhos que vocês forem fazer de toalha, tá? O que que eu fiz aqui? Eu contei quantos pontos eu utilizo para fazer cada bico desse, né? Aqui na toalha de rosto, eu vou utilizar 8. 2, 4, 6 e 8. Então, eu sei que cada motivo desse, eu utilizo 12 pontos, tá? Então, se no meu, que eu vou utilizar 8, ficou pequeno aí pra você, então, você vai utilizar 9. Vã, mas como que eu vou saber a quantidade? É só você aumentar mais 12 correntinhas, que no caso vai ser mais 12 pontos altos, que vai acrescentar um motivo a mais aqui no final da sua peça, se ficar faltando, tá? E eu conto exatamente pelo meio aqui, ó, que é exatamente o que eu uso para trabalhar um bico, tá bom? Então, aqui nós temos 8, e eu sempre trabalho aqui, ó, da seguinte forma. Aqui eu sei que é 12 para cada bico, só que no final eu tenho mais 2 pontinhos, e além daqui do final, eu também tenho mais 2 pontinhos. Então, Vanessa, é múltiplo de quanto? Múltiplo de 12, tá? Assim você vai fazer na toalha de banho também. Múltiplo de 12, porém, 12 mais 4. Por quê? 2 pontos vai ficar para o início e 2 pontos vai ficar para o final. Que é para poder fazer o acabamento legalzinho aqui, tá? Para não fechar muito em cima. Então, eu sempre fiz a mais, 2 pontinhos no início e 2 pontinhos no final, além dos múltiplos de 12, belezinha? Então, feita a quantidade necessária que você precisa, ou se você estiver fazendo a mesma que eu, nós vamos ignorar aqui, ó, 4 correntinhas. 1, 2, 3 e 4. Vem na próxima e faça um ponto alto. Vã, mas você não pula 3 correntinhas? Eu prefiro pular 4 aqui, gente, para ela não ficar muito repuxada, tá? E vou trabalhar para cada correntinha um ponto de base, um ponto alto. E vai preenchendo, tá? Trabalhei aqui todas as minhas correntinhas.
E eu fico aqui no total, gente, para essa contagem que eu estou passando para vocês, com 98 pontos altos, e se eu contar com as correntinhas que eu trabalhei para virar, eu fico com 99, porque ela representa um ponto, tá? Meu primeiro ponto. Então, eu fico com 99. E se a gente olhar aqui, ó, deixa eu tentar enquadrar para vocês verem inteiro. Fica um pouquinho menor do que a minha toalha, tá? Mas é mais ou menos um dedo. Vamos colocar 2 dedos, acho que passa. Só que ela vai ceder conforme eu tô trabalhando. Se o seu ficar muito menor, sabe, assim, uns 3, 4 dedos, pode aumentar mais 12 pontos. Porque os 2 inicial que eu falei para vocês e os 2 finais já está aqui dentro, já tá contado nessa contagem. Então, você só vai precisar adicionar mais 12 pontos para adicionar mais um bico, tá? Gente, eu tô fixando nisso porque isso é a única parte complicadinha do trabalho, o resto é moleza, tá? E aqui, eu sobrei com essas correntinhas, eu fiz proposital, tá? Eu fiz proposital, eu fiz a mais do que eu falei pra vocês, porque eu quero mostrar uma coisa. Fiz aqui os meus 99 pontos, contando com as 3 correntinhas lá, né, as 4 pra virar, eu arremato aqui o meu fio. E isso aqui, gente, eu costumo fazer sempre, porque eu tenho medo que se faltar, eu ter que refazer, né? Porque na hora de contar acontece muito. Mas aqui é bem simples, tá? Eu venho aqui e corto o excesso e arremato. Só que eu não vou cortar ainda, que eu quero fazer outra, né? Passar outra dica pra vocês não se perder. Uma dessas outras dicas que a gente pode fazer é já fazer aqui embaixo, porque nós vai trabalhar subindo agora, tá? Mas você já pode fazer aqui embaixo as argolinhas para você ter certeza que vai bater a quantidade de bico. Então, eu vou fazer. Vou fazer aqui, ó, eu vou entrar agora com o Anne. Esse aqui é a cor Cascata 9113. Vocês vão observar que eu estou utilizando o Anne para fazer essa cor, porque não tem no Charme, e eu preciso respeitar ali o pedido da minha cliente, que é a ordem das cores, tá? Só que você vai poder trabalhar, gente, tranquilo, porque eu vou utilizar o fio mais fino, só que eu não vou trocar agulha. Então, eu tô tranquila em relação a isso, para eu poder seguir, porque não vai repuxar o meu trabalho, tá? Aqui, gente, para eu fazer a argolinha, eu vou entrar aqui, ó, na parte de baixo, tá? Meus pontos estão de ponta cabeça para mim. Entro na primeira correntinha que está o ponto alto, eu vou deixar esse aqui para me arrematar só no final, tá? E vou trabalhar aqui, ó, o meu primeiro pontinho baixo. Lembra dos 2 pontos inicial e os 2 pontos no final? É o que a gente vai fazer agora, ó. 2 pontos, um para cada ponto de base, e vamos começar agora a fazer a argolinha de base para o nosso bico, que vamos trabalhar somente no final. 2 correntinhas, pula um ponto de base, vem no próximo, um ponto baixo. 2 correntinhas, pula um ponto, no próximo, um ponto baixo. Inicialmente, eu vou trabalhar apenas 2 argolinhas. Feito isso, eu dou apenas uma laçada, pulo um ponto de base, venho no próximo e vou fazer um ponto V, que é um ponto alto e 4 correntinhas. Aí, eu volto no mesmo lugar e coloco outro ponto alto, formando aqui o meu ponto V. Pulo o próximo ponto de base, venho no outro e faço um ponto baixo, beleza? Agora, eu vou começar a fazer 4 argolinhas ao invés de 2. Essas 2 eu só faço no final e no começo. Então, agora eu vou passar a fazer por toda a extensão sempre 4 argolinhas e um ponto V. 1, 2 correntinhas, pulo um ponto de base, um ponto baixo. 1, 2, um ponto de base, um ponto baixo. Vou fazer agora a terceira e a quarta. Pulo um ponto, vem no próximo. Fiquei aqui, então, com 4 argolinhas, ok? Feito isso, eu vou fazer o ponto V. Pulo um ponto de base, venho no próximo, faço um ponto alto, 4 correntinhas, vem no mesmo lugar e refaz o ponto alto. E pulo um ponto de base, vem no próximo, um ponto baixo. Sempre vamos pular por toda a extensão um ponto de base, tá? Volto a trabalhar novamente as argolinhas por 4 vezes,
fazendo 2 correntinhas e um ponto baixo no próximo ponto de base. Vanessa, e se eu puxar mais? Puxar não, né? Pular mais pontos de base e 2. Tudo bem, só que aí você vai ter que fazer outra contagem, tá? Que essa contagem que eu fiz é para bater no final. Mas nada impede de você fazer pulando 2 pontos de base para o bico ficar mais longe um do outro, porém você vai precisar fazer outra contagem aí para que bata no final certinho, tá? Então, aqui, pessoal, é bem simples, eu vou seguir dessa forma, sempre fazendo 2 correntinhas e um ponto baixo e pulando um ponto de base. Chegando ali no final, eu retorno com vocês, tá? E não esqueça de fazer o ponto V, gente, entre 4 argolinhas. Chegando aqui no finalzinho, fiz o meu ponto V, vou pular um ponto de base, entro no próximo, um ponto baixo. 2 correntinhas, agora eu vou fazer apenas 2 argolas e terminar com 2 pontos baixos. Pulo um ponto de base, venho no próximo, uma argolinha, 2 correntes, pulo um ponto de base, venho no próximo, um ponto baixo. Tem aqui 2 argolinhas, um ponto baixo no final, agora falta só eu adicionar o último para totalizar 2 aqui no final. Travo, tá? Alonga aqui o fio e já pode cortar. E vocês vão notar que da mesma forma que terminou, é a mesma forma que iniciamos. 2 pontos baixos, 2 argolinhas, tá vendo? Não mudou e tá certinho. Essa contagem, gente, que eu fiz é para poder bater, tá? Olha só, essa parte vai ficar pro lado de baixo, tá bom? E aqui nós temos total de 8 bicos, ó, temos 8 ponto V. 2, 4, 6 e 8. Beleza, agora eu vou virar meu trabalho novamente para o lado de cima. Vamos trabalhar agora a parte de cima, que a parte do bico já está resolvida essa contagem, tá? Todas as carreiras que nós formos trabalhar, ela vai ser arrematada aqui no final. Então, já que a gente vai fazer o barrado inspirado no tapete, é importante que fique exatamente como o tapete, sem nenhuma carreira com avesso. Nenhuma carreira tá todas no direito aqui, então a gente vai seguir, tá? Dessa forma. Vamos entrar agora com o charme branco, na cor 8001. Faça o seu nozinho tradicional e eu vou ensinar vocês agora a já ir levando os arremates, tá? Para que você tenha mais facilidade na hora de tá arrematando. Então, eu venho aqui, ó, a forma que eu inicio, antes eu fazia diferente, eu prendia com ponto baixíssimo e subia 3 correntinhas. E você pode fazer assim também. Mas agora, a forma que eu tô iniciando agora, eu acho que fica um acabamento melhor. Então, eu passo o nozinho na agulha, dou uma laçada e venho aqui, ó, na terceira, quarta correntinha, na verdade. Entro e faço aqui, ó, o meu primeiro ponto alto. Dá um pouquinho de trabalho, mas sai. Toda vez que formos fazer o primeiro ponto, a gente vai sempre fazer, vai ter sempre essas correntinhas, tá? Mas quando a gente for trabalhar os demais pontos, a gente vai pegar a laçadinha de trás. Então, aqui, ó, inicialmente essa carreira, nós vamos fazer 2 pontos altos inicial. Fiz o primeiro, vou fazer o segundo, no segundo ponto, aí eu entro aqui, ó, introduzo a agulha. Atrás do meu ponto, ele tem 2 alcinhas, ó. 2 alcinhas. Eu vou trabalhar sempre pegando essas 2 alcinhas de trás e a da frente vai ficar livre, ok? Tudo que eu for fazer nesse barrado, eu sempre vou pegar essas 2 alcinhas de trás, apenas no primeiro ponto e no último que não, tá? Então, agora a gente vai trabalhar os pontinhos, né, tombadinho. Inicialmente, eu sempre procuro deixar 2 pontos, porque esse último aqui, ó, eles são sempre trabalhados, né, envolvidos com ponto baixo na lateral. Agora, nós vamos começar a trabalhar o nosso pontinho. Eu não sei se é cruzado, ponto alto cruzado, né? Dou uma laçada, eu vou pular um ponto de base e entro no próximo, pegando as 2 laçadinhas de trás, faço o primeiro ponto alto, eu não fiz corrente aqui, tá? Segundo ponto alto, um para cada ponto de base. Agora, eu vou fazer o ponto atravessado. Eu dou uma laçada, volto aqui, ó, nesse ponto que ficou vago, o que eu pulei, e faço a mesma coisa, ó, introduzo a agulha, busco o fio lá atrás, alonga, alongou,
busca o fio novamente e completa como se fosse um ponto alto. Beleza? Vamos repetir de novo. Uma laçada, pula um ponto de base, vem no próximo, um ponto alto, segundo ponto alto no próximo ponto de base, e agora eu vou fazer o ponto cruzado. Dou uma laçada, venho aqui no ponto que eu pulei, introduzo a agulha, busca o fio lá atrás e alonga. Aqui, gente, você também pode passar tudo de uma vez e finalizar, mas eu não gosto. Porque eu acho que aperta o ponto, então eu prefiro fazer como um ponto alto. Passa nas duas e depois nas duas, tá? Novamente, pulo um ponto de base, um ponto, segundo ponto, dou uma laçada, volto lá no pontinho que eu pulei, alongo o fio e completa esse ponto alto. E assim nós vamos trabalhar por toda a extensão do nosso trabalho. Tá vendo como que não é difícil? Então, vamos fazer assim até chegar lá no finalzinho. Às vezes, no finalzinho, não bate assim, mas a gente, chegando lá, eu vou passando, né, junto com vocês. Trabalhei aqui, ó, toda a extensão, fazendo esses pontos. Nós ficamos aqui no total 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32. 32 bloquinhos, agora contando com o último aqui, ó, vai formar 33. Fiz os dois pontinhos, vem aqui, ó, no ponto que eu pulei e faço meu ponto alto atravessado. Lembra que eu falei pra vocês que talvez não iria bater? E às vezes não bate mesmo. Esse fio que tá aqui, você vai passar ele pra trás, já era pra eu estar trabalhando nele, acabei esquecendo. E aqui no último ponto de base, dá uma laçada, vem no ponto alto, pegando as duas laçadas. Aqui, você não precisa trabalhar apenas a laçadinha de trás, tá? Vai pegar aqui, ó, as duas e vai passar... Deixa eu trazer esse fio pra cá, isso. E vai fazer o último ponto alto, que vai servir de base para eu trabalhar a minha lateral quando eu for fazer o acabamento, tá? E vou travar o meu fio. Novamente, eu faço mais um arremate. Aqui, gente, como eu não tinha feito, né, os arremates, eu vou fazer aqui agora para vocês ir fazendo em todos, tá? Em todos mesmo. Aqui, ó, com uma agulha de crochê, você passa aqui entre os pontos, o que você conseguir. E você busca esses fios aqui, ó, busca esses dois primeiro, pode passar com calma que ele vai e ajeita. E esse aqui, ó, que eu só passei por um ponto, eu passo nesses dois. Pode passar e deixa assim, ó, transpassado. Porque aí, quando a gente for fazer o arremate, é só dar um picozinho e colar. Vai estar pelo lado avesso, não vai ficar nada visível, tá? É importante porque é muito chato fazer os arremates, né? Então, agora, a gente vai entrar com azul profundo, que é a cor 2856. E vamos fazer agora, seguindo o design do tapete, uma carreirinha de ponto baixo, tá? Faz o nozinho tradicional. Vai lá na pontinha, né, inicial do barrado. Vem aqui. Esse fio aqui eu não escondi. Aproveitar já esconder ele aqui. Pra dar paz, né? Porque incomoda, né? Um pouquinho esses fios dançando aqui na nossa peça. Passa na agulha. E agora, ó, já pega esse fio, traga ele aqui pro ladinho pra ir trabalhando sobre ele. Vamos fazer pontos baixos. O primeiro ponto, eu passo pegando as duas laçadas do ponto alto normal, ó. Já jogo o fio pra cá. E faço o ponto baixo normal. Já os outros pontos, eu trabalho pegando os dois pontinhos aqui de trás, como eu vim explicando pra vocês, tá? E vai fazer ponto sobre ponto. É só um detalhe que precisa. Então, eu acredito que a cor que a gente menos usa nesse trabalho é essa, aqui no barrado, né? Porque no tapete, ela é mais usada, porque ela é feita ao centro do tapete. E vamos trabalhando dessa forma, fazendo ponto baixo para cada pontinho de base e escondendo o máximo do fio que você puder, depois a gente só vai arrematar, tá?
Aqui, gente, nós temos 2 pontos altos e o ponto atravessado. Então, você vai fazer no ponto atravessado também, não vai pular nada, tá bom? Até chegarmos lá no finalzinho. Chegando aqui no finalzinho, já pego o meu fio branco, transpasso ele aqui, ó, por trás e já venho trabalhando sobre ele. Cheguei aqui, ó, no penúltimo ponto, já o último eu pego as 2 laçadinhas para poder fechar com firmeza. E faço um baixíssimo ali, né? Mais uma correntinha para travar. E ó, tá aqui o fio branco, trabalhei sobre ele, já vai, né, me facilitar depois. Agora a gente volta a trabalhar, gente, com o fio branco novamente. E olha, o que eu falei para vocês, ó, como que cede, olha aqui, tá vendo? E tava faltando quase 2 dedos, né? Tá vendo como cede? Então, é importante ficar bem atenta em relação a isso, tá? Vamos voltar com o fio branco novamente e agora a gente vai trabalhar o ponto trançadinho de novo, tá? Para seguir lá o desenho do tapete. Então, eu vou fazer aqui, ó, um nozinho tradicional, dou uma laçada, primeiro ponto eu pego sempre as 2 alcinhas para dar firmeza e vou fazer o meu ponto inicial. E aqui, gente, não vai ser difícil de você fazer, porque é um espelho dessa carreira branca que a gente fez aqui embaixo. Venho fazer o segundo ponto, eu já pego as 2 alcinhas de trás, tá? Pra ficar a nervurinha aqui na frente. Pulo um ponto, venho no próximo, um ponto alto, no seguinte, o segundo ponto alto. Só esse primeiro que não tem trancinha, tá? Dou uma laçada, venho no ponto que eu pulei, alongo o fio, finaliza como um ponto alto normal. Pulo um ponto, vem no próximo e vai repetir esse processo. Então, não tem erro, porque se você se perder, você olha na carreirinha de baixo, que é a repetição. É um espelho daqui, a gente vai repetir na parte de cima, ok? Chegando aqui no final, eu vou repetir a mesma coisa que eu fiz na carreira de baixo, aproveito o fio para arrematar, pulo um de base, vem no próximo, puxa ele aqui, faz o segundo, faz a última trancinha aqui, né? Ponto alto tombadinho, e finaliza pegando as 2 alcinhas desse último ponto para travar. Faça uma correntinha e corte o fio. Olha só. Agora, nós vamos trabalhar ainda com branco, tá? Vamos precisar fazer 2 carreiras. Essa próxima é apenas ponto alto sobre ponto alto. E a outra vai ser outra repetição dessa daqui, desse ponto cruzadinho aqui, tá bom? Então, a gente vai iniciar da mesma forma, dá um nozinho, traga o fio aqui para você ir arrematando. Primeiro ponto, você pega as 2 alcinhas para dar firmeza, faz o ponto. E os demais, você vai trabalhar pegando as 2 laçadinhas de trás. E aqui não tem segredo, tá, gente? Você vai trabalhar ponto alto sobre cada pontinho, até o ponto que tá cruzado aqui, você tem que trabalhar, senão vai dar diminuição de ponto no final, tá? Bora lá, então, completar mais essa carreira. Chegamos aqui no finalzinho, vou finalizar fazendo o meu último ponto alto, pegando as 2 laçadinhas do ponto para dar firmeza. E vou travar. Novamente, eu dou um picôzinho aqui, volto a fazer o nozinho tradicional, porque nós vamos trabalhar ainda com branco. Olha só como que tá ficando. Vamos entrar aqui, ó, da mesma forma que eu tenho explicado para vocês. Passo o nozinho na agulha, busco o fiozinho do arremate para o lado e vamos fazer aqui, ó, o ponto alto inicial, entrando aqui, ó, pegando as 2 laçadinhas. Travou. Vamos trabalhar agora essa carreira novamente, que é o do pontinho trançado. Então, você vai fazer a mesma coisa dessa carreira de baixo. Os 2 pontos altos iniciais, dá uma laçada, pula um ponto, vem no próximo, vai fazer 2 pontos, um para cada ponto de base, dá uma laçada, vai trançar aqui novamente. E vai fazer o ponto alto aqui, trançadinho. Então, essa carreira é repetição, tá? É só você acompanhar a de baixo, pula um ponto de base, vem no próximo,
Um ponto. Às vezes enrosca, gente. A gente costuma trabalhar com fio 6, quando vai pra linha, apanha, né? Volta, faz o ponto trançadinho aqui e vai levando assim até o finalzinho da carreira. É a mesma quantidade, nada muda, tá? Não tem aumento e nem diminuição. Finalizando mais uma carreira, vou fazer o meu último ponto aqui trançado. E finalizo o ponto alto aqui, pegando as duas alcinhas certinho e faço um baixíssimo. Agora, eu vou reservar o fio branco. Eu vou entrar, gente, com a cor cinza, tá? Esse cinza que a gente iniciou é a cor que vai, né, sobressair agora. Olha que lindo que tá ficando. E vamos trabalhar uma carreira de ponto alto, tá? Igual essa do branco aqui, ó, do meio. A gente entra, dá uma laçada, já põe o fio aqui, ó, de ladinho pra gente trabalhar sobre ele. Faz o seu primeiro ponto alto e trava. Já os outros pontos, você vai trabalhar pegando a laçadinha de trás, tá bom? Dessa forma, não vai pular ponto nenhum, vai ser ponto sobre ponto, para não ter diminuição lá no final. Chegamos aqui no final, trabalhei ponto alto sobre ponto alto, vou fazer aqui o último e trava o fio, tá? A gente vai trabalhar uma repetição novamente, da mesma forma que a gente fez aqui do branco, a gente vai fazer, só que vai ser duas de ponto e uma, quer dizer, uma com ponto alto, a do meio vai ser o trançadinho e depois uma do ponto alto, a gente vai inverter. Então, aqui eu vou fazer o ponto alto inicial, já vai arrematando o fio. Opa! Aí, vem pro próximo ponto, pegando a laçadinha de trás, você faz o segundo ponto. Pula um ponto de base, vem no terceiro, vai fazer o primeiro, no próximo, o segundo, e depois você vai cruzar aqui, né, fazendo ponto alto cruzado, tá? Novamente, pula um ponto de base, faz primeiro ponto, segundo, eita, aí, segundo, e vai trançar aqui novamente, volta lá no ponto que a gente pulou, tá? E vamos concluir essa carreira dessa forma, tá bom? Repetindo, a mesma coisa que a gente fez aqui no branco é o que você vai fazer agora, só que com a cor cinza. Aí, depois a gente finaliza lá e volta com uma carreira de ponto alto. E chegando aqui no final, vamos finalizar com um ponto alto, trava o fio e corta. Agora, eu vou fazer a terceira carreira, e essa terceira carreira é uma carreira de ponto alto, tá? Completinha, igual a primeira que a gente fez com o cinza. Passa o fio na agulha, traga o fio, faça o primeiro ponto, ajusta, e vai fazer os seguintes, trabalhando, já pega a pontinha do fio, trabalhando, pegando as duas alcinhas de trás, para que fique o relevo aqui na frente, tá? Então, é isso, gente. Bora lá concluir mais esta carreira. Finalizando, então, aqui a nossa carreira com cinza. Agora, gente, nós vamos entrar com outra cor, que é o azul bique. São duas carreiras na cor 28, 29. E nós vamos trabalhar apenas duas carreiras, tá? Tanto nesse azul bique, quanto no azul anil profundo, que a gente vai trabalhar. Estamos quase acabando, tá? Então, assim, agora a gente vai fazer uma carreira desse motivo e a próxima de ponto alto. Não vou precisar repetir a de ponto alto com vocês, porque vocês já sabem, né, como que funciona todo esse processo. Vai fazer o primeiro ponto, ponto alto. Opa, que virou. Faz o pontinho alto. Já vem, faz o segundo, pegando a alcinha de trás, levando o fio do arremate. Pula um ponto de base, vem no próximo, faz o segundo no próximo,
e o ponto atravessado. Então, aqui é a mesma sequência, tá? Só mudamos a cor. Você vai vir, pula o próximo, 2 pontos altos e vai fazer o ponto alto trançado. Quando você finalizar essa carreira, que não precisa eu finalizar mais, porque a gente já fez muitas repetições, né? Você vai arrematar o fio lá e vai iniciar aqui, ó, com uma carreira de ponto alto. Pulando a alcinha da frente, trabalhando apenas a alcinha de trás, sem pular nenhum ponto. E aí, a gente arremata e vamos entrar com a última cor. Terminamos aqui a nossa carreira com azul pique. Agora, eu já finalizei, arrematei, tá? Vou guardar o meu fio e volto a trabalhar com azul profundo, anil profundo, né? O 2856. Agora, nós vamos fazer a mesma coisa que acabamos de fazer com o azul bique. A mesma coisinha, gente. Vamos repetir essa carreira de trançadinho e depois a de ponto alto. E aí, a gente já vai partir para trabalhar a parte de baixo. Opa, olha eu fazendo errado aqui, ó. A parte de baixo e depois vai ter uma carreira de branca de acabamento, tá? Então, a gente faz aqui o primeiro ponto alto, faz o segundo, pula um ponto, vai no outro e inicia novamente o grupinho pra gente trançar o ponto alto. Olha, esse aqui quase não dá pra enxergar, né? Porque é muito escurinho. Vem aqui no ponto que a gente pulou, trança o ponto alto e finaliza. Olha. Vê se dá pra ver. Eita, danada, tá bem escuro, né? Mas vocês sabem que é a repetição dessa carreira aqui, ó. Aí, a gente faz essa e depois vem trabalhando somente com pontos altos, ok? Então, bora lá. Prontinho, pessoal, finalizei aqui a minha carreira. Olha só, já arrematei aqui.